Bom, então continuando então, né, nosso capítulo 8, a nossa videoaula 3.2, que é a continuação da solução do exemplo 8.2, né? Então a gente já resolveu a parte da velocidade e agora está faltando só a parte da aceleração para a gente finalizar o problema, né? Então aqui estão os vetores de velocidade que nós já calculamos e já decompomos, né, anteriormente. E essa é a equação geral da aceleração pelo método vetorial que nós vamos ter que aplicar aqui para resolver para aceleração, né? Então, pegando a equação geral, analisando os meus sistemas de coordenadas e usando os pontos que nós definimos, né, para a cadeia cinemática, né, para colocar os dois sistemas de coordenadas, a gente aplica, né, aqueles mesmos conceitos que nós fizemos para a velocidade, né? E aí aqui para aceleração nós vamos ter mais componentes para analisar, porém o que a gente analisou para velocidade é análogo, né? É muito parecido com o que a gente vai fazer aqui para aceleração, né? Então isso facilita bastante. Então começando aplicando a equação geral para os pontos que nós escolhemos, o AP, que é a aceleração do ponto P, como nós colocamos o ponto P em A2, então o AP vai representar para a minha equação o A de A2, né? O vetor A de A2. O vetor A0, né? Ele representa a aceleração, né, do centro de coordenada do sistema de coordenadas móvel, né, em relação à inercial. O centro do sistema de coordenadas móvel, nós colocamos ele no ponto A3, né? Então eu quero saber essa aceleração, né, do ponto A3 em relação ao seu sistema inercial, que seria o seu centro de rotação, que é O3, né? Então, da mesma forma que na equação da velocidade o V0 virou V de A3, aqui o A0 vai virar A de A3, né? É análogo, né? Então, é a mesma interpretação que nós fizemos lá para a velocidade, tá? E aí, o vetor que eu quero calcular, né, já apareceu na minha equação, né? Então, esse vetor A0 ele vai ser capaz de calcular o movimento de rotação da barra 3, né? Ele vai me dar a aceleração em que a barra 3 está se movimentando, né? O vetor A, né, ele representa, né, análogo ao vetor V, lá na equação da velocidade, ele vai representar a aceleração que o raio está variando, né? Essa é o componente de aceleração radial. Seria aquele D2R e DT2, né, que a gente tinha deduzido na equação geral. Então aqui ele vai capturar a aceleração em que o raio está variando, a aceleração de deslizamento do pino, né? Da mesma forma que o vetor V representou a velocidade que o pino desliza, o A vai representar a aceleração que o pino está deslizando, tá? Então esse vetor A existe, né? E ele vai representar isso, né? Essa aceleração que o pino está deslizando, ok? A próxima componente, né, que é a componente Coriolis, que é 2 vezes o ômega VEC V, o ômega representa a velocidade angular do sistema móvel, que a gente já discutiu, que como eu coloquei o sistema móvel em cima da barra 3, né, então a rotação do sistema móvel vai ser representada pelo ômega 3, então o ômega é o ômega 3. E o vetor V é aquele mesmo vetor da equação da velocidade, que representa a velocidade em que o pino está deslizando. Olha o vetor V aqui, ó, desenhado aqui. Nós já calculamos quanto vale esse vetor, né? Então não é incógnita para a gente, né? E aí é uma coisa interessante a gente reparar, nesse mecanismo, né, existe a componente, né, de Coriolis, né, com essa observação, né? A componente de Coriolis, toda vez que ela existir, ela não vai ser incógnita do meu problema, né? Porque ela depende basicamente da velocidade, né? Ela não depende puramente de aceleração. E a velocidade eu já calculei, eu já sei quanto é que vale o vetor ômega 3 e já sei quanto é que vale o vetor V. Então ela não vai ser nunca uma incógnita, né, do meu problema, né? E aí nesse ponto, ter escolhido o ponto P em A2 vai facilitar um pouco mais minha vida, porque fazendo isso, como a gente já tinha comentado, o vetor R vai valer zero, né? Como se eu pegasse esse ponto P e trouxesse ele para cá, ó, né? O vetor R vale zero. Então, consequentemente, aqui o vetor R aparece nessas duas últimas componentes. Então,
tanto essa componente vai valer zero, como essa componente também vai valer zero, porque o vetor R vale zero, né? Pelo que a gente já discutiu e já comentou lá na velocidade, né? Porque nós escolhemos esse ponto P em A2, então como o ponto P e o ponto A2 e o ponto A3 são representados no mesmo local geométrico, né? Então não existe distância entre eles, né? Apesar de existir essa velocidade relativa e aceleração relativa que computa a velocidade e o deslizamento em que o pino translada dentro da fenda, né? Como eu já tinha comentado com vocês, né? Toda vez que na equação geral da aceleração, esses três primeiros vetores da equação, quando eles existirem, eu preciso de decompor esses vetores na direção normal e tangencial, né? Porque eles são vetores puramente aceleração. Então, a equação que eu vou trabalhar para decompor, por enquanto, não é essa, né? A equação que eu vou trabalhar para decompor, eu tenho que pegar esses três vetores e decompor na direção normal e tangencial. Depois eu analiso o que representa cada componente, tá? Mas vamos escrever essas componentes aí desmembradas, né? Então seria a aceleração no ponto A2 na direção normal, que é a centrípeta, mais a aceleração no ponto A2 na direção tangencial, é igual a aceleração no ponto A3 na direção normal, mais a aceleração no ponto A3 na direção tangencial. O vetor aceleração de deslizamento do pino, não vamos interpretar ele aqui por enquanto, vamos apenas decompor, depois a gente analisa cada uma das componentes. Então, seria a componente A na direção normal, mais a componente A na direção tangencial. Tá? E por último, a componente de Coriolis, duas vezes, VEC não, né? 2 produto escalar de ômega 3 VEC R. Ok? Então aqui a gente tem a equação que nós vamos trabalhar. Essa equação é a equação que nós vamos ter que pegar e decompor cada uma dessas componentes no sistema móvel, para depois que eu decompus na direção x e y, né, nos vetores i e j, aí eu substituo novamente nessa equação para poder resolver o meu problema, né? As incógnitas dessa equação são a aceleração, né, no ponto A3, né? Então seria essa aceleração no ponto A3, né, que vai ser dada pela componente tangencial, né? E a aceleração de deslizamento do pino, que nós vamos analisar o que representa essas duas componentes aqui, ó, ok? Bom, então, para pegar e decompor esses vetores, né? Eu vou usar outra cor aqui para poder desenhar esses vetores e também para escrever as suas componentes, que nós vamos escrever ela em verde, né? Então, primeira coisa, a componente aceleração no ponto A2 na direção normal. Essa daqui é a centrípeta do ponto A2. A centrípeta do ponto A2, eu vou calcular ela pegando o ômega 2, né, ao quadrado multiplicado pelo raio O2A2, né? Eu também poderia pegar o vetor V de A2 ao quadrado e dividir pelo raio O2A2, né? Aqui dá para fazer a conta até de certa forma de cabeça, né? Porque o ômega 2 é 10 elevado ao quadrado, 100 multiplicado por O2A2, que é 50,8, isso daqui vai dar 5.080, né, milímetros por segundo ao quadrado, tá? Na hora de escrever o vetor A de A2 na direção normal, eu vou escrever o módulo, né? A que é 50.080 milímetros por segundo ao quadrado, multiplicado pelos cossenos diretores. Então, agora eu tenho que decompor esse vetor na direção I e J. Então, primeiro vamos desenhar esse vetor, que é a centrípeta do ponto A2. Então, o ponto A2 está aqui, ó, né? E eu vou representar, que eu coloquei a bolinha em verde, e eu vou representar o vetor que representa a aceleração centrípeta do ponto A2. O centro de rotação do ponto A2 é o ponto
O2. Então, ela vai estar apontada do ponto A2 para o ponto O2, né? Na direção do centro de rotação. Então, vamos desenhar ela aqui, né? Esse daqui, ó, seria o vetor, desenhar ele um pouquinho menor, né, do que o vetor, que é o que a gente tinha traçado. Então, seria o A de A2 na direção normal, ok? Seria esse vetor em verde que a gente acabou de desenhar. Para poder decompor esse vetor, eu preciso saber quanto é que vale esse ângulo aqui, ó. Perfeito? Esse ângulo aqui, ó, né, do eixo Y com o vetor A de A2 na direção normal, vai ser o mesmo 24,4, né? Porque o ângulo total não era 114,4? Do eixo Y para o eixo X eu tenho 90 graus. Então sobrou os mesmos 24,4, né? Na hora de eu decompor, eu tenho que ficar atento com uma coisa, né? Que, ó, tanto a componente em X quanto a componente em Y tem sinal negativo, tá? Esse sinal negativo eu não posso trocar, confundir ele não, tá? Engolir ele não, porque senão vai dar errado, tá? Então isso eu tenho que lembrar. Então a componente na direção X, ela é função do cateto oposto ao ângulo 24,4. Então o cateto oposto é seno. Então vai ser menos o seno de 24,4 graus na direção I, né? E na direção J vai ser menos o cosseno de 24,4 na direção J. Então, esses são os cossenos diretores, né, que decompõem o vetor A de A2 na direção normal. Ok? Basta fazer a conta que a gente já tem esses valores aí para poder determinar o valor exato de A de A2 na direção normal, que é a centrípeta do ponto A2. Bom, então agora indo para a próxima componente, né, que é o A de A2 na direção tangencial, para calcular então o módulo de A de A2 na direção tangencial, eu preciso do alfa2 multiplicado por O2A2. O alfa2 seria a aceleração angular da barra 2, que o enunciado do problema me falou, né? Quando ele falou que o ômega 2 ele é constante, lembrando que eu comentei isso lá anteriormente, né? O enunciado falou que o ômega 2 é 10 radianos por segundo constante. Quando ele me fala isso, ele está querendo dizer que o alfa 2 é igual a zero, né? Não tem aceleração angular. Então, esse alfa 2 vale zero. Então, consequentemente, aqui, ó, essa componente, A de A2 tangencial, ela não existe, ela vale zero. Tá? Então, já simplifica ali mais um pouquinho ali a equação, né? Continuando a próxima componente, A de A3 na direção normal. Então, aqui, ó, escrevendo a componente A de A3 na direção normal, o módulo dela eu vou calcular pegando um ômega ao quadrado vezes o raio, né? Ela é a centrípeta. Então, vai ser o ômega 3 ao quadrado multiplicado por O3A3, né? Isso daqui, fazendo a conta, vai dar 1.335, tá? Milímetros por segundo ao quadrado, tá? E aí, agora eu vou pegar para escrever o vetor A de A3 na direção tangencial. Aliás, normal, né? Na direção normal. Esse vetor vai ser igual ao módulo 1.335 multiplicado pelos cossenos diretores, né? Vamos ver por que eu escrevi ele aqui no cantinho da linha, né? Vamos ver qual que é a componente que nós vamos ter ele aqui. O A de A3 na direção normal vai ser a centrípeta do ponto A3. O centro de rotação do ponto A3 é o ponto O3. Então, o vetor A de A3 está apontado para cá, para o centro de rotação. Então, vocês já viram que vai ficar muito fácil, né? Então, eu vou desenhar ele aqui, ó, o vetor A de A3 na direção normal, a centrípeta, está apontado para cá. Esse seria o A de A3 na direção normal. Ele só tem componente na direção I, né? Ah, que moleza, né? A decomposição de A de A3 na direção normal, usando o meu sistema de coordenadas na direção da cadeia cinemática, né? Facilitou muito, né? Ele só tem componente em I e I positivo, né? Porque ele está apontado para o centro de rotação, ok? Continuando, né? A componente A de A3 tangencial, o módulo dela
seria alfa 3 vezes O3A3. Eu não tenho como calcular esse módulo, porque o alfa 3 é uma incógnita do meu problema, né? Porém, eu tenho como determinar a direção desse vetor, né? A direção desse vetor é bem simples, né? Se o vetor A de A3 na direção normal, né, tá na direção x, né? Se ele representa, né, a componente centrípeta, o A de A3 na direção tangencial tem que ser ortogonal, então, consequentemente, ele está na direção y, né? Então, uma pergunta que cabe a gente analisar agora é o seguinte, vamos lá escrever A de A3 na direção tangencial vai ser igual ao módulo de A de A3 na direção tangencial vezes a direção, produto escalar com a direção, né? Então, o que vocês acham? Pensem um pouquinho. O vetor A de A3 tangencial, ele está apontado no y positivo ou no y negativo? O que vocês acham? Pensem um pouquinho aí. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta para facilitar a interpretação de vocês. A barra 3 está girando no sentido anti-horário. Nesse instante de tempo, ela está acelerando ou freando? Pensem aí um pouquinho, parem o vídeo e raciocinem um pouquinho em cima disso. Bom, a interpretação que a gente faz é o seguinte: antes do pino entrar em contato com a fenda, essa roda 3 estava parada, em repouso. Tem pouco tempo que o pino entrou dentro da fenda, né? Ele ainda está entrando dentro da fenda. Então, um raciocínio lógico que a gente poderia fazer é que ela ainda está ganhando velocidade, ela ainda está acelerando. E ela deve acelerar enquanto o pino estiver entrando para dentro da fenda. Então, na hora que ele estiver na posição mais profunda, que é nessa posição vertical aqui, ó, do eixo Y, ele provavelmente vai ter a velocidade angular máxima, o ômega 3 vai assumir o valor máximo. A partir daí, o pino vai começar a sair da fenda. E aí, imagina-se que ele vai começar a desacelerar a barra 3, né? Se essa interpretação estiver correta, né, então o vetor A de A3, né, tangencial, se ele representar que a barra 3 está acelerada, provavelmente ele tem que estar apontado na mesma direção do V de A3, né? Porque ele vai estar aumentando a velocidade da barra 3, correto? E aí cabe aquela interpretação que a gente tinha feito, né? Se eu tiver dúvida em como fazer essa interpretação, não tem problema, tá? Você pode estimar o sentido que você quiser e se você colocar no sentido errado, a própria equação corrige o vetor, tá? O que o livro fez? Ele considerou que se ele colocar no sentido positivo, ele vai ter menos chance de errar. Então, ele colocou aqui, ó, J positivo. Tá? Então, ele considerou esse vetor A de A3 tangencial apontado para cima. Tá? Do jeito que eu estou desenhando aqui. Ó, A de A3 tangencial. Se isso fosse verdade, estaria dizendo que o alfa 3 estaria no sentido horário e a barra 3 estaria desacelerando, né? Se a interpretação que a gente fez está correta, esse sentido está trocado. Então, nós vamos colocar um asterisco aqui, uma observação, né? Se o que nós interpretamos estiver certo, o sinal do módulo de A3 tangencial, A de A3 tangencial, tem que ter um sinal negativo. Depois nós vamos verificar isso, ok? Continuando, então, na nossa solução, eu vou então para o vetor A, que representa a aceleração de deslizamento do pino. Então, esse vetor A, eu escrevi primeiro uma componente normal para ele, seria o A na direção normal. Esse vetor representaria a aceleração centrípeta de deslizamento do pino. Mas, ora bolas, o movimento de deslizamento do pino não é um movimento de translação? Um movimento de translação possui componente centrípeta? Não possui, né? Então, ou seja, não existe essa componente, né? A gente desmembrou para poder analisar. Analisando, eu estou vendo que essa componente não existe, ela é igual a zero, né? A justificativa é por causa do movimento de translação, tá?
Então, isso faz com que essa componente não exista. Então, pode cortar ela lá na equação, né? Então, a aceleração de deslizamento do pino ela vai ser totalmente computada pela componente tangencial, que é o deslizamento, a translação que o pino está tendo, né? A componente AT, né? O módulo desse vetor eu não tenho como calcular, né? Ele é uma incógnita, mas a direção desse vetor eu tenho como analisar, né? Então, analisando a direção desse vetor, vamos pensar nela aqui, ó. A aceleração tangencial de deslizamento do pino, ela tem que estar na direção da fenda, né? Que é a direção que ele está transladando. E aí agora cabe uma pergunta. Essa componente, a aceleração de deslizamento do pino, ela está apontada no x positivo ou no x negativo? E aí a interpretação que a gente tem que fazer é o seguinte: o pino está deslizando para dentro da fenda, acelerando ou freando? É importante vocês terem em mente que a gente está analisando agora somente o movimento de translação do pino. Esqueça a rotação. A rotação nós já analisamos aqui em cima. Então agora nós vamos interpretar a translação do pino para dentro da fenda. O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho. Ele está acelerando ou desacelerando? Bom, mais uma vez eu falo que, se tiver dúvida, pode arbitrar um sentido para esse vetor. Que aí, depois que você calcular o módulo dele, o sinal dele vai falar se você arbitrou certo ou errado, né? O livro arbitrou esse vetor apontado no x positivo, né? Para evitar o risco dele errar. Eu vou desenhar esse vetor lá em cima, só para não bagunçar muito nossa figura, tá? Esse vetor aqui seria o vetor AT, né? Esse vetor que a gente acabou de analisar, tá? Só melhorar ele um pouquinho aqui, o desenho ficou bom, não. Beleza. Então, fazendo isso, ele considerou ele com o I positivo. Agora, vamos pensar um pouquinho, né? Enquanto a gente está resolvendo um exercício, nós podemos fazer isso porque nós temos bastante tempo, né? Na hora de uma prova, eu não recomendo vocês ficarem perdendo tempo com isso, né? Arbitra um sentido, o sentido mais fácil e bola para frente. Resolve a questão, né? Porque se você ficar perdendo tempo nisso, você não tem tempo de resolver a questão inteira. Mas como nós temos tempo, né? Vamos analisar. Que vocês acham? Nesse instante de tempo que foi desenhado aqui, ó, o pino está entrando para dentro da fenda, acelerando ou freando? O que vocês acham? Vamos pensar aqui, ó. Quando o pino chegar no ponto mais profundo, ele vai ter que parar para depois começar a sair da fenda. Se nesse instante de tempo ele estiver acelerando, quando que ele vai começar a frear para poder parar? Se isso que a gente analisou aqui tiver fazer sentido, quer dizer que ele tem que estar freando, né? E aí a gente pode interpretar de uma maneira mais geral o que acontece. Quando o pino entra em contato com a fenda, a velocidade de deslizamento é máxima. A partir daí ela vai reduzindo, até chegar no ponto mais profundo onde ele para poder inverter o sentido. E a partir daí ele começa a acelerar para sair da fenda. E na hora que ele estiver prestes a perder o contato com a fenda, ele vai ter novamente a aceleração máxima, né? A velocidade máxima ali no deslizamento, na velocidade de deslizamento, né? Que é oposto do que a gente pode analisar para o ômega, né? O ômega, nos extremos, ele vale zero, né? E ele vai valer ele vai ser máximo quando o pino estiver mais profundo, né? Se isso fizer sentido, mais uma vez, vamos colocar essa observação, né? Se isso fizer sentido, nós vamos ter que encontrar um sinal negativo para esse vetor, tá? Quando a gente estiver resolvendo aí numericamente essa equação, vamos fazer essas duas verificações para ver o que a gente interpretou faz ou não sentido, né? Para terminar a nossa decomposição, vamos analisar a componente Coriolis, né? Que é 2 vezes ômega 3, produto vetorial com o vetor V, tá? Isso daqui eu posso escrever da seguinte forma, vai ser 2 produto escalar com o módulo de ômega 3, que nós já calculamos, produto escalar com o módulo do vetor V, que nós também já calculamos,
produto escalar com a direção resultante desse produto vetorial aqui, ó, tá? E aí é fácil a gente fazer esse produto vetorial. O ômega 3, ele está no sentido anti-horário. Então, se eu pegar os meus dedos para representar sentido anti-horário, o polegar mostra que ele está saindo do quadro, saindo do papel. Então, ele está no eixo Z positivo. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó. Ele está no eixo Z positivo. Esse é o ômega 3, né? Usando nosso sisteminha de coordenadas lá em cima. O vetor V, ele está na direção X. Então, eu vou desenhar ele na direção X. Então, esse é o meu vetor V. O produto vetorial de ômega 3 para V, os dedos têm que caminhar de ômega 3 para V. Então, a minha direção resultante vai ser Y, né? Esse daqui é o ômega 3 produto vetorial com V. Então, eu só vou ter componente na direção J positivo, tá? Então, se eu fizer essa continha aqui, ó, de quanto que dá esses valores aqui, né? 2 vezes ômega 3 VEC V, vai dar 5.884 milímetros, né, por segundo ao quadrado na direção J. Tá? Então, esse daqui é o último vetor que eu tinha para decompor. Tá? Agora eu já tenho todos os vetores decompostos, basta eu jogar na equação, né? Aqui, ó. Então, na solução do problema, ele foi fazendo toda essa interpretação que a gente fez, né? Calculando todos esses valores que nós calculamos, depois jogou na equação, né? Então, aqui, ó, aqui embaixo ele tem todos os valores substituídos na equação, e aí eu tenho aqui as minhas incógnitas do meu problema. A incógnita vai ser o A de A3 tangencial e o AT, né? A aceleração de deslizamento do pino. São as duas incógnitas do problema. Separando as componentes em I, ele encontrou que o AT vale menos 3.434, tá? Sinal negativo, do jeito que a gente imaginou aqui, ó, tá? A componente AT realmente deu sinal negativo no módulo, então o que a gente interpretou estava correto, tá? E a mesma coisa vai acontecer com A de A3 tangencial aqui, ó. Na hora que eu pegar para resolver a componente dele, ó, separando as componentes em J, olha o que ele encontrou aqui, ó, o módulo de A de A3 tangencial também deu negativo, tá? Mostrando que as duas interpretações que nós fizemos estavam corretas, tá? Mas não tem problema, esse sinal negativo, na hora que eu jogo no vetor, ele corrige o meu vetor, tá? Então aqui ele pegou aqui, ó, o módulo do vetor, jogou no vetor, que só tem componente em I, e achou o vetor AT, que é a aceleração de deslizamento do pino. Aqui embaixo ele fez a mesma coisa, ele calculou o módulo, e observe que no livro tem um errinho aqui, ó. Aqui ele calculou o módulo do vetor, tá vendo que está em caractere normal, não está em negrito. Então aqui ele não deveria ter escrito esse J não, né? Esse J aqui está errado, ó. Ele não deveria ter aparecido aqui nesse ponto aqui não, tá? Risquei ele aqui porque aqui ele está determinando o módulo do vetor A de A3 tangencial, né? E aí ele pega o módulo do vetor, joga no vetor, né? E agora está em negrito. E aí ele tem que vai ser menos 10.510 J. Agora sim ele representa o vetor unitário, ok? O que ele pediu para calcular não foi o A de A3 tangencial, foi o vetor A de A3. E aí ele vai pegar então a componente A de A3 normal, que é aquela 1335i que a gente já tinha calculado, e somar essa componente, né? Vai ter sinal negativo. Então esse vetor aqui é o vetor que o enunciado do problema pediu. A aceleração no ponto A3 na direção, aliás, com as duas componentes, né, somadas, ok? Para terminar o problema, ele calculou o módulo, né, desse vetor e também calculou o alfa3, tá? O alfa3, ele pegou então o A de A3 tangencial. O que ele fez aqui foi o seguinte, ele sumiu com o sinal e corrigiu o sentido, né? Do jeito que nós desenhamos o A, vamos voltar aqui, ó. Do jeito que nós desenhamos o A de A3 tangencial, ele estava mostrando que o alfa 3 estava no sentido horário, mas na verdade ele está apontado para baixo, ele seria sentido anti-horário. Então, o que ele fez? Ele escreveu que o alfa 3 vai valer 318 positivo, sentido anti-horário, né?
que ele não precisava de colocar sinal negativo, né? Porque aceleração angular, né, não faz muito sentido eu colocar menos, né? Menos tantos radianos por segundo ao quadrado. Então, por isso que ele colocou o sentido correto já, ok? E aí a gente finaliza aí a solução da aceleração do exemplo 8.2.